Graça e paz, igreja. Amém? Tenho mais 2 recadinhos rápidos aqui. A gente está fechando a nossa ida para o Word of Life. Então, a gente vai ter o nosso acampamento do Word of Life. Os jovens vão participar. Se você deseja que o seu filho, que a sua filha participe, procura... O Wesley não está aqui hoje, então me procura no final do... Ah, está aqui. O Wesley está aqui. Procura a Rebeca, Wesley, Isis e fala com a gente, assim... mesmo que você não tenha o dinheiro hoje, agora fala, eu quero que meu filho participe, como é que a gente faz? Vamos dar um jeito, vamos trabalhar junto para levar o máximo de jovens possíveis. E outra coisa, se você está nos visitando, tem um presente para você. Então, você pode participar lá da nossa cafeteria dos jovens e chegar lá e falar, eu sou visitante, quero uma bebida, é um presente que a gente está dando para vocês, tá bom? Então, se você é visitante, procura a gente lá atrás, que o Welcome está oferecendo uma bebida para vocês. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, verso 35. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 35. Vou pedir para vocês colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus, que é a nossa bússola, aquilo que a gente e aquilo que coloca a gente na direção do Senhor. João, capítulo 11, apenas o verso 35. Diz assim, a palavra de Deus. Jesus chorou. Amém. Deus, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de falar contigo, de ouvir a tua voz, de sermos ministrados pela tua presença. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo sopre sobre esse lugar e tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia das nossas limitações, das nossas ambições, dos nossos desejos. Que você fale mais alto do que a minha voz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém. O pastor me convidou para estar pregando no dia de hoje. E eu não vou continuar a série dele, mas eu vou continuar o tema da série dele. Eu vou continuar a falar sobre uma citação de Jesus, sobre algo que disse Jesus, e um pouco mais do que isso, sobre algo que Jesus gritou, sobre algo que Jesus clamou, sobre algo que Jesus chorou, sobre algo que doeu em Jesus naquele momento. E quero compartilhar um pouquinho com vocês essa minha pesquisa a respeito de Lázaro e a respeito da sua ressurreição e a respeito do que Jesus estava sentindo naquele momento, a respeito da dor de Jesus, a respeito do porquê que Jesus chorou, do porquê que essas coisas se deram e do porquê que Jesus gritou. Você sabe por que Jesus gritou? Jesus gritou porque ele precisava ser ouvido. Era só brincadeira, meu. Tadinho, Samuel ficou nervoso aqui, trocou de microfone. Mas estou falando isso porque esse é o sentido do grito de Jesus. Essa é a necessidade de Jesus, era se fazer ouvido naquele lugar. Jesus grita porque, de alguma maneira, as pessoas não estavam ouvindo Jesus. Jesus não tinha o Samuel para cuidar do som dele naquele lugar. Jesus não tinha um microfone para fazer a voz dele chegar mais longe. Jesus tem que gritar porque as pessoas não estavam ouvindo. E quando eu falo pesquisa a respeito desse texto, eu te convido para, durante essa semana, você se debruçar sobre esse texto. Você lê todo o capítulo 11. Eu li só um versículo, o versículo menor que a gente encontra na Bíblia, um versículo que exprime aqui nesse lugar a tristeza de Jesus diante daquela situação e fala, Jesus chorou. E quando eu falo com você a respeito dessa imagem da gente investigar, é tentar entender o porquê que Jesus chorou, o porquê que Jesus gritou, o que está doendo dentro de Jesus a ponto de fazer lágrimas escorrerem diante dele, a ponto dele ter que ir ali naquele momento gritar e falar,
Lázaro, vem para fora. O primeiro motivo pelo qual Jesus grita é porque você não para de falar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui muito tagarela. Minha mãe falava: para de falar, menino. Você tem uma boca e 2 ouvidos por um motivo. É para você escutar mais e falar menos. Às vezes a gente fala demais. E aí, nessa história, e se você parar para ler esse texto de João, ele diz muitas vezes que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, para mostrar para a gente que eles tinham uma boa relação, que eles tinham uma relação de afeto, que eles tinham uma relação de intimidade. E a partir daí, o que a gente lê, seguido atrás de seguido, são pessoas tentando dizer para Jesus o que ele deve fazer. O versículo 3, o versículo 8, o versículo 12, o versículo 21, o versículo 22, o versículo 32 e o versículo 39 são afirmações de pessoas para Jesus a respeito do que Jesus deveria ter feito. Jesus, você deveria estar aqui. Jesus, a gente não deveria ir por esse caminho. Jesus, você deveria ter chegado aqui antes. Jesus, eu acho que era melhor você fazer isso. Jesus vira e fala: tira a pedra aí. E fala assim: Jesus, acho que é melhor você não tirar a pedra, porque já vai estar fedendo, já passaram 4 dias. Jesus, faz assim. Jesus, faz assado. Jesus, é desse jeito. Você não escuta Jesus porque muitas vezes você está falando, como Jesus deve agir, como as coisas devem acontecer, de que maneira a sua vida tem que ser direcionada, e você não escuta Jesus, porque você está falando, sem parar, você está determinando como ele tem que fazer, como ele tem que agir, para onde a sua vida tem que ir, e aí você dobra o seu joelho na sua cama, e você gasta meia hora da sua vida, meia hora do seu dia, ditando para Jesus o que tem que acontecer no seu próximo dia, não é verdade? Jesus, eu quero assim, eu quero assado. Jesus, eu quero aquela cura. Jesus, um sinal que você me dá que você existe é que amanhã eu vou conseguir achar $1.000 na rua. Amém? Firmou, Jesus? Porque é isso que eu quero. É desse jeito que eu faço, é desse jeito que tem que acontecer. Como se eu soubesse o que acontece no dia de amanhã. Como se eu tivesse a noção que Jesus tem a respeito do tempo, a respeito da vida, a respeito da morte. E aí a gente tem aqui Maria e Marta enviando uma mensagem para Jesus que estava longe, dizendo: Jesus, Lázaro está doente. Lázaro, aquele que você ama, aquele seu amigo, sabe? Marta ainda bota uma pressão aqui, sabe? Jesus não é qualquer um, é aquele que você ama. Ele está doente, vem para cá. E aí Jesus vira e fala assim: galera, Lázaro está doente, não vamos para lá hoje, tá? Vamos fazer 1 hora por aqui. E aí o versículo 4, ele revela para mim todo o sentido desse texto. Ele revela para mim toda a intenção de Jesus. E ele começa a explicar para a gente o porquê que de fato Jesus chorou e porquê que de fato Jesus gritou. O versículo 4 diz assim: ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Parece uma frase de efeito, não parece? Parece uma frase que um pregador emocionado diria. Ela é bonita, ela é poética, ela fala: essa doença não é para a morte, ela existe para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas depois de ler, reler e procurar entender o que fez Jesus chorar, eu entendi que essa frase de Jesus não é dita de uma maneira emocionada, não é dita de uma maneira apelativa, ela não é dita para tocar o coração de alguém e deixar alguém emocionado, ela é dita quase com pesar. Jesus quase fala isso sentindo um peso, dizendo assim: essa doença aí não é para a morte, mas essa doença é para a glória de Deus, para que algo aconteça, para que o 4º cheque seja dado, para que o Filho de Deus seja reconhecido. Essa doença acontece, essa situação está sendo desenhada, essa situação está sendo pontuada para que o 4º cheque,
seja feito. É doloroso para Jesus dizer isso. E quando a gente quer dizer para Jesus o que ele tem que fazer, a gente deixa de ouvir o que ele tem para nos dizer. Jesus faz milagres, amém? Mas por que Jesus faz milagre? Qual é o objetivo do milagre de Jesus? Por que existe milagre? É fazer você ficar feliz? É evitar que você sofra? É evitar que a sua dor aconteça? É evitar que a minha lágrima escorra? Não? 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 Então é por que você pede? É para mostrar que Ele é Deus. O milagre, ele é uma seta. O milagre, ele aponta para um lugar. O milagre, ele não é o final do lugar. E esse é o nosso desafio na hora de ler esse texto. É a gente entender que o milagre é um check. Aqui nesse contexto. Jesus estava convencendo as pessoas de que ele era o Messias. E para fazer isso naquela cultura judaica, a partir dos profetas, ele tinha que fazer 4 coisas. Era isso que as pessoas esperavam de um profeta. Que ele curasse um leproso, que ele curasse um coxo, que ele curasse um cego e que alguém fosse ressuscitado da morte. Na estrutura de João, você vai ver que começa falando do nascimento de Jesus, começa a pontuar todos os milagres, e aí a gente chega no milagre final, que é a crucificação. A estrutura de João, ela serve para dizer, ei galera, esse aqui é o Messias, está vendo? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo, e por último, chega o momento da última marcação do cheque. Ele já tinha curado o leproso, ele já tinha curado o coxo, ele já tinha curado o cego, e agora chegou a hora dele ressuscitar o morto. Então, quando ele descobre que Lázaro está doente, ele vira e fala, chegou a hora de eu marcar o 4º cheque e mostrar para as pessoas que eu sou o Filho de Deus. E aí os discípulos viram e falam, então vamos lá, Jesus, para você curar ele. Ele fala, não, espera, Lázaro tem que morrer aqui agora. A gente não vai agora, eu podia ir agora, eu podia fazer as coisas desse jeito, mas eu não vou fazer, porque Lázaro precisa morrer para que eu chegue lá e ressuscite. Só que os homens ali que estavam ao redor de Jesus, os discípulos de Jesus, não entenderam isso, porque eles não tinham o big picture da situação, sabe? Eles não conseguiam enxergar o todo, eles só enxergavam o que eles conseguiam ver. É por isso que eles não paravam de falar. E é por isso que você não para de falar com Jesus a respeito das coisas que ele tem que fazer na sua vida, porque você só enxerga as coisas de um ponto de vista, de um ponto linear da sua história. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 anos, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 semanas, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos. Então para de querer tomar o controle das coisas e deixa Jesus te dizer o que precisa acontecer na tua vida, na tua história, no teu trabalho, no teu visto. Deixa Jesus conduzir as coisas. Porque senão você sofre, porque ele não vai responder sempre a expectativa que você desenhou e que você criou. Porque, meu Deus, obrigado porque você não obedece a gente, Jesus. Porque se você obedecesse, imagina que tristeza que seria isso. A gente é tantã, a gente é lento, a gente não entende as coisas. Sabe por quê? Eu vou te mostrar, ó. Jesus vira e fala assim, esperou o tempo, passou os dias, Jesus vira e fala, vamos para a Judéia, porque o nosso amigo Lázaro, versículo 11, adormeceu, mas eu vou para lá para acordar ele. Então os discípulos disseram, Jesus, então se ele está dormindo, é só a gente acordar ele. Aí Jesus vira e fala, não, gente. Eu estou dizendo que ele morreu e que eu vou lá acordar ele. É isso, a gente está sempre correndo atrás do vento. Você não escuta Jesus porque você não para de falar. E a gente também não escuta Jesus porque a gente não presta atenção. Sempre que eu ouvi essa expressão, Jesus chorou, eu sempre achei que Jesus estava revelando ali o seu caráter humano e emocional a respeito da tristeza de ter perdido um amigo que ele ama. Mas enquanto eu lia esse texto essa semana,
o Espírito Santo falou uma coisa comigo e ele me revelou uma coisa que fez muito sentido para mim, eu espero que faça sentido para você. O que o Espírito Santo me disse foi que Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus não ficou triste porque o amigo dele se foi. Sabe por quê? Porque isso não faz o menor sentido. Porque isso não tem o menor cabimento. Pensa comigo, por que Jesus iria chorar a morte de Lázaro? Se logo quando ele descobre que Lázaro está doente, ele espera Lázaro morrer. Ele vira para a galera e fala, essa doença não é para o fim da história de Lázaro, essa doença é para testificação, é para a gente marcar o quarto check. E aí na hora que ele espera o tempo para Lázaro morrer, ele vira para os discípulos e fala, vamos lá que eu vou lá acordar ele. Jesus sabia o que ia acontecer naquela situação, Jesus sabia que a morte não era o ponto final da vida de Lázaro. Por que Jesus está chorando então? Não é não, mas foi boa, foi um bom chute. Eu vou chegar lá. Jesus chora naquela situação porque Jesus está triste, irritado, decepcionado, ele está cansado, ele está olhando ao redor dele e ele está vendo um monte de gente que está cobrando ele, cobrando o milagre dele, exaurindo ele de coisas que não são o cerne da presença dele, o objetivo dele nesse lugar. Jesus não chora porque ele está triste que Lázaro morreu, ele chora porque ele está triste porque as pessoas que estão ao redor dele não entenderam que ele era o Filho de Deus. E isso para mim me veio como um soco, porque esse choro de Jesus, ele fala a respeito do meu comportamento, ele fala a respeito do quanto que eu não entendo as coisas. Jesus chega naquele lugar, e quando ele chega, vem Marta e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, você chegou atrasado, você fez errado, eu tinha desenhado um plano maravilhoso, você ia chegar, e aí Jesus fala assim, Marta, eu vou ressuscitar ele, calma, é isso, entendeu? Assim, eu sou o Filho de Deus, calma, e aí Marta vira e fala, eu sei que você vai ressuscitar ele, lá nos últimos dias, no arrebatamento, todos seremos ressuscitados, mas eu estou triste porque você não veio antes. E ele fala assim, Marta, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, calma, ele vai ressuscitar. E aí vem Maria, e Maria é mais agressiva do que Marta. Maria fala, você devia estar aqui, eu não suporto a ideia de que você não chegou a tempo. E aí eu quero chegar e te provar que Jesus estava irritado nesse lugar. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia comigo. Capítulo 11, versículo 28. Marta chegou, Maria ouviu isso, levantou, foi até lá. Maria falou, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram, sem entender o que ele estava chorando, os judeus disseram, olha gente, ele está chorando porque ele era muito amigo de Lázaro. Ele o amava muito. Sem entender o que estava acontecendo, eles viraram e falaram, será que ele, que estava curando o cego semana passada, não podia ter curado o Lázaro antes de morrer? Jesus ali, naquela situação, chateado por causa da cobrança por milagre, escuta de novo alguém falando, poxa, por que ele não chegou antes? Por que ele não fez daquela maneira? E aí o versículo 38 diz, e Jesus, perturbando-se novamente a si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta. Está vendo que Jesus está perturbado aqui? Jesus está sentindo de novo. Então Jesus ordenou, tira a pedra. E aí a Marta interpela de novo e fala, Senhor, mas já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. E aí Jesus responde, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, ele vira para Deus e fala assim, Pai, muito obrigado porque você me ouviu. E Jesus, eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou aqui, tudo isso aconteceu, tudo isso eu falei, toda a dor eu estou sentindo por causa dessa multidão presente, porque eles precisam crer que você me enviou.
Jesus e o texto, em várias vezes, você pode ler, está falando como Jesus está sucumbindo à necessidade de precisar provar que ele é o Filho de Deus diante daquela situação e não encontra nas pessoas que estão perto dali a fé suficiente de que ele de fato é o Filho de Deus. Eu ouvi um pregador que eu gosto muito falando que Jesus é um Deus que não gosta de fazer milagres. E ouvindo isso, essa frase parece pesada. Mas é porque o milagre nunca foi o objetivo de Jesus aqui na terra. O milagre é aquilo que aponta para o objetivo de Jesus aqui na terra. E aí, quando a gente faz o milagre, a gente fica meio mal acostumado, porque a gente acha que Jesus só existe para fazer o nosso milagre, que Jesus só está aqui para fazer a nossa vontade, para fazer a resolução do nosso problema acontecer, mas Jesus não está aqui para resolver os seus problemas individuais. Jesus não existe apenas para solucionar o seu microcosmo. Jesus está aqui para te dar vida e vida em abundância. Jesus está aqui para te ensinar a ser como Ele, a ter a presença de Deus dentro de você. E o milagre é um caminho para as coisas, mas o milagre não é o final das coisas. Jesus não existe só para satisfazer a tua vontade. Eu gosto muito de uma imagem que eu tenho de quando a gente estava chegando aqui nos Estados Unidos, e aí a gente estava dentro do avião, e o Theo veio brincando a viagem inteira, e a viagem Brasil-Estados Unidos é longa, né? Cansativa, e ele brincou, correu, estava dentro do avião, e aí quando a gente parou aqui no aeroporto, ele olhou pela janelinha e viu um avião do lado de fora. E ele falou assim: olha, papai. Eu falei: que foi, filho? Ele falou: um avião, eu estou vendo um avião, papai. Eu falei: meu filho, você está há 8 horas dentro de um avião, meu filho. Aí ele falou: isso aqui é um avião, papai. Às vezes, eu me sinto igual o Theo. Eu me sinto correndo atrás do avião, e correndo atrás do milagre, e achando que o meu milagre está lá fora, e que Jesus está fazendo na vida daquele, Jesus está fazendo na vida dele, e ele podia também fazer na minha vida, quando eu deixo de perceber que eu já estou vivendo dentro do milagre de Cristo Jesus, quando a misericórdia e a bondade do Senhor já estão ao meu redor. Isso é difícil para a gente, porque a gente é egoísta, a gente é mesquinho, a gente é interesseiro, a gente é ambicioso, e a gente olha para Jesus, a gente olha para o dízimo, a gente olha para o jejum como um caminho para a resolução de um milagre, de um problema fácil que eu tenho nas minhas mãos. Quando Jesus não existe só para resolver os seus conflitos. Ele resolve, mas esse não é o objetivo das coisas. Eu lembro de uma música quando eu era pequeno que eu cantava na igreja, que falava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o tempo. É isso. O problema é que às vezes o temporal demora para passar. Às vezes o temporal ele não passa na hora que você quer. Às vezes o temporal vai durar muito tempo. Às vezes esse temporal talvez nunca passe na sua vida. Mas o cerne das coisas, e o cerne de tudo, e o objetivo de tudo, é você entender que Cristo está no seu barco, independente do quanto chova, independente do quanto vente, independente de quão forte esteja a dor que você está carregando sobre os seus ombros. Jesus não resolver o seu problema não faz de Jesus menos Deus. Jesus não atender a sua expectativa não faz de Jesus menos filho de Deus. E quando a gente olha para Cristo apenas como aquele que pode resolver a minha dor pontual, a gente encontra uma coisa chamada frustração. E essa frustração pode tirar você dos caminhos do Senhor. Essa frustração pode tirar você de dentro da casa de Deus. E eu estou falando de uma coisa muito séria e que magoa muita gente. Existem tempestades
que são muito mais violentas do que outras. Existem tempestades que a gente engole com farinha e a gente segue a vida. Mas existem tempestades que geram feridas profundas dentro de nós. Existem perdas que são injustas. Existem dores que não se explicam. É você olhar para uma negação de um documento que estava gerando muita expectativa dentro de você. É você ter um câncer que eu orei tanto para que ele fosse extinto, mas ele não foi. É você ter uma perda que você não esperava e que tirou o seu chão. A vida com Cristo, ela não é uma vida só de boas notícias. Ela é uma vida de dores, de perdas também. O ponto é a gente entender que eu preciso aprender a lidar com essa tempestade com Cristo no meu barco. Amém. Jesus gritou para Lázaro, e eu gosto de uma leitura que fala que Jesus teve que falar o nome de Lázaro antes de dizer venha da morte para a vida, porque se ele só dissesse venha da morte para a vida, com o seu grande poder a respeito da vida, talvez todos os mortos daquele lugar se levantassem e viessem diante dele. Então Jesus fala, Lázaro, venha de volta para a vida, porque Jesus é o Deus da vida, e Jesus fez você para ter vida eterna e vida em abundância, independente do quanto esteja chovendo na tua casa, independente do quanto esteja chovendo no teu trabalho, independente de quanto esteja chovendo nas suas relações, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, independente da dor que você esteja carregando sobre os seus ombros, Jesus quer carregar essa dor contigo. Não necessariamente essa dor vai ser retirada de você, mas você pode ter a água viva fluindo dentro de você, e essa água viva vai fazer com que você aprenda a lidar com essa dor, com Cristo vivendo dentro de você. Esse é o desafio do Evangelho. É por isso que Jesus chora, porque Jesus vê um monte de interesses ali, que não são em nenhum momento interesse em tê-lo como o direcionador da vida, como o lidador da dor daquela situação. Às vezes, diante dos nossos fardos, a nossa postura é se parecer com Maria e virar e falar, Jesus, por que você não interviu? Jesus, por que você não curou quando eu precisava? Jesus, por que eu fiquei desempregado na hora mais importante? Jesus, por que aquilo aconteceu daquele jeito? Você não poderia ter feito alguma coisa? Jesus quer estar com você em todos esses momentos. Jesus quer que você encontre perdão em todos esses momentos. A gente conversou no último encontro de conversa de homens sobre a importância da gente ensinar os nossos filhos a se frustrarem. A gente, às vezes, na tentativa de proteger eles de ouvir um não, a gente acostuma as nossas crianças, os nossos adolescentes, a ter uma vida de sempre uma resposta positiva para tudo. O problema é que quando eles crescem, a vida é muito cruel, sabe? A vida, ela diz muito não para a gente. E se os nossos filhos não forem treinados por nós a saberem lidar com a frustração, eles podem reagir de várias maneiras ruins a isso. Eles podem ficar violentos, eles podem ficar agressivos, porque eles não foram ensinados e treinados a como lidar com a sensação ruim de receber uma notícia ruim. Lendo esse texto e vendo um Cristo que chora, eu me entendo como uma criança que precisa aprender a passar pelas provações, a passar pelo luto, a passar pela dor, a passar pela frustração de ter a minha vontade negada e ainda assim saber lidar com essa dor, com Cristo vivendo dentro de mim, com Cristo liberando perdão, com Cristo me reconectando a pessoas com quem eu rompi
todo tipo de aliança, de ligação, com Cristo trazendo vida na minha família, com Cristo trazendo vida no meu trabalho. Jesus quer que você entenda que a vida dele é possível na tua casa, que a vida dele é possível aonde você estiver, mas para isso você precisa parar de olhar para ele como se ele fosse um gênio da lâmpada e começar a olhar para ele como um pai amoroso que te direciona. Quando eu falo de jejum, e sobre a gente não fazer o jejum esperando uma coisa em troca, é porque o jejum não é um pagamento no banco. Quando eu falo sobre o dízimo e a gente não dar o dízimo esperando alguma coisa em troca, é porque o dízimo não é um pagamento que a gente coloca num banco e saca uma bênção. É porque tudo isso são ferramentas para eu me fortalecer como filho de Deus, como filha de Deus. Eu faço todas essas coisas porque eu preciso me conectar com Cristo a ponto de olhar para a cara da tempestade e não sentir medo da força do vento. Olhar para a minha dor e para o meu desafio e entender que com Cristo no barco tudo vai muito, muito bem, mesmo que o temporal demore para passar. Porque um dia esse temporal vai passar. Assim como Marta falou para Jesus, um dia nós vamos nos encontrar com Cristo e todos nós viveremos os seus milagres. E Cristo continua realizando milagres no meio de nós, mas o milagre não pode ser aquilo que faz você correr atrás desse lugar. O que precisa ser o motor que te alimente é a vontade de você ser espelho de Jesus na terra, de você ser cheio da presença de Jesus na terra. E aí quando você fizer isso, eu te garanto que você vai começar a enxergar os milagres florescendo na tua casa, na tua família, na tua empresa, aonde você estiver, na tua rua, na tua academia. Os milagres vão começar a florescer quando você parar de procurar os milagres de Jesus e começar a procurar o Jesus dos milagres, aquele que nos alimenta. Eu queria orar por você nessa manhã. Orar para que Deus cure a nossa dor. Para que Deus ensine a gente a como lidar com a dificuldade que é da gente estar vivo e lidar com os nossos problemas. A música do Remove a Minha Pedra, eu gosto do pós-refrão dela, que fala assim: Tu és a própria vida, a força que há em mim, Tu és o Filho de Deus que se ergue para vencer. E ela fala assim: Senhor de tudo em mim, eu só ouço a Tua voz me chamando para viver uma história de poder. Que o Senhor seja a vida em você e que o milagre não seja o ponto final, mas que o milagre seja a linha pelo qual você escreve a sua história. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Deus, nós te clamamos, Senhor, por maturidade na fé, Pai. Nós te clamamos para que a gente não viva uma vida escravo das nossas contas e das nossas percepções a respeito do tempo. Que a gente não viva uma vida de gerenciamento de pecado, sabe? Onde a gente fica dando peso para as coisas e colocando elas em contrabalanças. Então, eu peco um pouco aqui, arrumo um pouco ali, dou um dízimo aqui. Que a minha vida, Senhor, não seja apenas uma fuga do mal, ou uma corrida na direção de um prêmio, mas que a nossa vida seja uma vida firmada na Tua presença, e que essa presença nos reconecte contigo, Deus. Que essa presença, Senhor, nos costure a Ti, Senhor. Nos amarre aos Teus braços, Senhor. Para que a gente se coloque como filhos e filhas que precisam do Seu direcionamento, que precisam da Tua unção, que precisam da Tua presença, para que a gente tenha a resposta certa, Senhor. Deus, obrigado. Porque Você não é o Deus que sempre para as tempestades. Mas obrigado porque Você é o Deus que sempre está dentro do nosso barco, que sempre segura a nossa mão
que sempre enxuga a nossa lágrima, que sempre se manifesta como nosso Pai, como nosso Espírito Santo, que nos abraça, consolando, trazendo vida, trazendo esperança diante da desesperança, trazendo alegria diante da profunda tristeza, porque assim como Paulo disse que aprendeu o segredo da felicidade, eu sei encontrar a presença de Jesus, estando com a minha barriga cheia, estando com a minha barriga vazia, eu sei encontrar contentamento e felicidade, estando dormindo num quarto de hotel 5 estrelas, ou dormindo no chão gelado de uma prisão. Eu sei encontrar alegria tendo um ótimo emprego e a minha conta sempre no azul e o meu documento tinindo, me liberando para fazer o que eu quiser. E eu sei encontrar alegria no momento de maior aperto financeiro, no momento de maior desilusão. Eu sei encontrar alegria porque eu não creio em um Deus que apenas resolve os meus problemas, mas eu creio em um Deus que é a solução em todo o tempo. Eu creio em Deus que é a vida fluindo dentro de mim. Eu creio em um Deus que me fortalece o tempo todo, Deus. Eu creio em um Deus que me vê como filho e que quer o melhor para mim. Mesmo que eu ainda não consiga entender, mesmo que eu ainda não consiga enxergar, Senhor, revela diante de nós, Pai, porque eu não quero ler esse versículo de novo. Eu não quero pegar a imagem de Jesus chorando e me colocar no lugar do motivo pelo qual você chora, Senhor. Eu não quero olhar para você com interesse, mas eu quero olhar para você com esperança, com amor, com paixão. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Porque creio em um Deus que não faz todas as minhas vontades. Pode enfraquecer a minha perna. Pode enfraquecer a minha presença nesse lugar. E é por isso que nós queremos crer em um Deus que está disposto a ser vida na minha vida, porque isso fortalece a minha presença, isso fortalece a minha perna, isso fortalece o meu comprometimento com essa casa, isso fortalece o meu comprometimento com a tua obra, isso fortalece o meu comprometimento com a missão que você tem para as nossas vidas, Senhor. Eu quero crer num Deus que é a própria vida em mim. Num Deus que me chama de filho e que fala: vem para fora, porque eu tenho para você vida e vida em abundância, felicidade até na hora da dor, felicidade no meio da injustiça, felicidade naquilo que está errado, naquilo que não está certo, felicidade em todo o tempo, porque a felicidade não é uma situação de estar. A felicidade é um lugar em que eu me encontro contigo, Senhor, e esse lugar é diante de ti, Senhor. Esse lugar é na tua Shekinah, Senhor. Esse lugar é na decisão que eu tomo em te encontrar, em te abraçar e te chamar de filho de Deus sobre a minha vida, e de te chamar sobre o meu Messias, e de te chamar daquele que direciona e que guia os meus passos. Eu quero encontrar a felicidade na hora que eu olho para ti e eu encontro o meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome do nosso Deus, que se abram em nome de Jesus, o teu reino